sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Jesus, isso está em Mateus, no capítulo 15, versículo 18. O ensinamento do Mestre sobre o véu da letra consubstancia profunda advertência. Indispensável cuidar do coração como fonte emissora do verbo, para que não percamos a harmonia necessária à própria felicidade. O que sai do coração e da mente pela boca é força viva e palpitante, envolvendo a criatura para o bem ou para o mal, conforme a natureza da emissão. Do íntimo dos tiranos, por esse processo, origina-se o movimento inicial da terra, movimento destruidor que torna a fonte em que nasceu, lançando ruína e aniquilamento. Da alma dos caluniadores partem os venenos que atormentam espíritos generosos, mas que voltam a eles mesmos, escurecendo-lhes os horizontes mentais. Do coração dos maus, dos perversos e dos inconscientes, surgem, através do poder verbalista, os primórdios das quedas, dos crimes e das injustiças. Todavia, tais elementos perturbadores não se articulam debalde para os próprios autores, porque dia chegará em que colherão os frutos amargos da atividade infeliz a que deram impulso. Assim também, a alegria semeada por intermédio das palavras salutares e construtivas cresce e dá os seus resultados. O auxílio fraterno espalha benefícios infinitos, e o perfume do bem, ainda quando derramado sobre os ingratos, volta em ondas invisíveis a reconfortar a fronte que o emite. O ato de bondade é invariável força benéfica em derredor de quem mobiliza. Há imponderáveis energias edificantes em torno daqueles que mantêm viva a chama dos bons pensamentos a iluminar o caminho alheio, por intermédio da conversação estimulante e sadia. Os elementos psíquicos que exteriorizamos pela boca são potências atuantes em nosso nome, fatores ativos que agem sob nossa responsabilidade em plano próximo ou remoto, de acordo com as nossas intenções mais secretas. É imprescindível vigiar a boca, porque o verbo cria, insinua, inclina, modifica, renova ou destrói, por dilatação viva de nossa personalidade. Em todos os dias e acontecimentos da vida, recordemos com o Divino Mestre de que a palavra procede do coração e, por isso mesmo, contamina. Neste momento, através dessas palavras, destas mensagens que recebemos em nosso coração, possamos dar início à palestra desta tarde para nossa irmã Graça, que ela possa ser iluminada e amparada pelo seu protetor, pelos nossos irmãos franciscanos aqui da Casa de Francisco de Assis, envolvendo a todos nós, que tenhamos uma tarde de muita luz, de muita paz com Jesus. Graças, Senhor. Paz e bem a todos nós. Boa tarde. É um prazer estar aqui nessa tarde. E o nosso tema está ali é a lei de amor. Ela faz parte da terceira parte do livro dos Espíritos, capítulo 11, da lei de amor, justiça e caridade. E da destacada, Kardec coloca caridade e amor ao próximo, é o tema que ele vai
passada, 886 a 881. Então, nós vamos lembrar que Kardec e Jesus nos traz, quando alguém se aproxima dele e pergunta o que é preciso para alcançar o reino de Deus. E Jesus diz que ia fazer cumprir toda a lei. E lembra, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ali está toda a lei e todos os profetas. Fazer isso e conquistareis o reino dos céus. Então, Jesus resumiu toda a mensagem dele em amor, né? E deixou para nós um outro mandamento. Amar ele, um outro mandamento dos Deus. Amar uns aos outros como eu vos amei. Então, o amor resume toda a doutrina dele. Porque quem ama, perdoa, é capaz de ter tolerância, compreensão, não é? Então, o amor é a chave, né, da nossa libertação. Então, como caridade e amor próximo, por que caridade e amor próximo? Porque a lei é lei de amor, justiça e caridade. Depois desse capítulo, depois desse capítulo, o capítulo a seguir é o seguinte. Então, nós temos amor e caridade. E é muito interessante porque a língua, né, que os hebreus falavam era uma língua pobre. Era uma língua muito pobre. E ela tinha apenas uma palavra que significava amor. Mas para o hebreu, o amor, na verdade, é o que para nós é a caridade. O que é a caridade? Caridade, cari, né? É o radical que significa ajudar, né? Em direção ao outro. Caridade é esse amor em movimento. É amor ao próximo. Em português, né? Em latim caritas, ele significa isso, amor em movimento. Se nós lembrarmos lá da antiguidade, e hoje, né, as pessoas falam muito, eu te amo, mas é só da boca para fora, né? Porque quando a pessoa às vezes diz assim, olha, ele está precisando da lata de leite, né? Não vai trazer, aí ele diz, o que eu vou fazer, não é? Te vira. Eu escuto isso das pessoas me relatando, né? Te vira como, né? Olha só, meu filho, né? Não tem responsabilidade, o filho é teu também, não é? Então, as pessoas esquecem que amor é amor, é movimento, é ação, amor é ação. Então, para o hebreu, que tinha o trabalho como algo digno, honroso, o trabalho era alguma coisa honrosa para o hebreu. Hoje o judeu ficou só a tribo de Judá, mas na verdade eram 12 tribos. Né? Então, a palavra amor para eles era amor e ação. Não existia esse amor que nós chamamos de platônico, né? Essa coisa assim, beleza, né? Que é só da boca para fora, mas ali vai fazer alguma coisa, nada. As gerações mais antigas, tipo, né, meu pai, se fosse vivo, hoje teria mais de 100 anos. E eu nunca ouvi meu pai falar eu te amo. Nem com minha mãe, sei lá, na intimidade lá, né? Como é que. Mas eu nunca ouvi. Ele tinha, né, maior, sei lá, descrição, né? Pudor. Então, mas papai foi um homem que não deixou faltar nada para a família dele. Trabalhava, acordava às 4 da manhã, ia deitar às 10, 12 horas da noite, e no outro dia acordava de novo. Teve época da vida dele que tinha um
não fazem, né? Falta esse amor em movimento, né? E, na verdade, o amor verdadeiro é o amor em movimento. Não é? Amor em movimento. Amor só de eu. Não é amor, né? É só pretensão. Então, né? Você vê esse amor em ação. Por isso, é muito interessante. Vocês lembram a carta de Paulo aos Coríntios, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, tem uma passagem que ele fala: o amor é benfazejo, o amor é caridoso, o amor é paciente, né? O amor. Então, em algumas traduções, a palavra que você coloca é amor. Tanto que o Renato Russo, né, ele fez uma música e ele colocou versos dessa carta de Paulo. E Kardec, quando colocou no Evangelho, capítulo 11 do Evangelho, ele colocou a palavra caridade. Porque, para nós, né, nas línguas latinas, amor é um amor também só contemplativo. Né? Aquele amor que fica, eu te amo e nada. E Kardec ali estava falando de que amor? O amor que é ação. Que é ação em direção ao outro. Né? Então, nessa lei que nós vamos estudar, é caridade e amor ao próximo. Olha só, amor ao próximo. Por isso que está junto de caridade. Né? E aí, primeira pergunta que Kardec faz a respeito: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade como entende Jesus? Então, quando Jesus falou, né, de caridade, qual era o sentido? Aí é interessante que as pessoas brincam que é o BIP. Né? O que é esse BIP? Ah, não vai pagar? Ah, eu apagou. Aí o que ele diz aqui? Olha, benevolência com todos, indulgência com as imperfeições alheias, e perdão das ofensas. Então, quando, né, Jesus, qual o sentido da palavra caridade? Significa esse BIP. A benevolência com todos, a indulgência com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Vamos pensar. Benevolência é eu ter, né, uma ação no bem para com as pessoas, seja a ação material, não é? Às vezes a pessoa precisa do apoio material, e seja moral. Aqui, indulgência com as imperfeições já é no campo moral, não é? No campo moral. A pessoa, eu vejo que ela é orgulhosa, que ela é egoísta, eu vou ter paciência, né? Às vezes está dentro da minha casa, não é? A pessoa come e deixa o prato lá para a gente lavar, não é? Ela acha que veio ao mundo para ser servida, né? Então, aí ela vai ter indulgência com as imperfeições alheias. E a questão do perdão das ofensas. Se a pessoa nos ofende, nos faz qualquer coisa que não deveria ter feito, nós vamos fazer o exercício do perdão. Como Jesus dizia, 70 vezes 7. Aí Kardec vai fazer um comentário nessa resposta. O amor e a caridade são um complemento da lei de justiça. Por quê? O amor e a caridade, Kardec colocou numa lei só, né? Inspirado pelos Espíritos, lei de amor, justiça e caridade.
bem possível que desejaríamos que nos fosse feito. Jesus não disse isso para a gente? Fazer aos outros o que gostaríamos que ele nos fizesse, e não fazer o que não gostaríamos que nos fizesse. Então, amar significa fazer isso. Dá um sentido, e Jesus foi bem sábio, né? Jesus, claro, era o mestre governador do planeta. Por quê? Quando ele diz amar o próximo, tem gente que diz assim, ah, que coisa, né? Ele imagina se eu vou amar, né? Que eu não conheço, essas coisas que a gente ouve, não ouve? Mas aí Jesus fez o quê? Fazer aos outros o que gostaríamos que nos fizessem. Olha, isso não é uma forma de amor? Mas é uma forma de amor. Só que para aqueles que são refratários à palavra, Jesus disse de outra maneira. Tal é o sentido das palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola. Porque quando a gente ouve a palavra caridade, o que nós pensamos? Nós pensamos sempre em esmola, não é? E hoje que tem um monte de pessoas na rua, é o que é mais fácil fazer. Mas que os Espíritos da caridade não se restringe à esmola, mas abrange todas as relações com os nossos semelhantes, quer se trate de nossos inferiores, iguais ou superiores. O que isso quer dizer? Né? O que é caridade que vai além da esmola? Não é a esmola. Quando muitas vezes o outro fala uma coisa e a gente acha que é inconveniente, e se a gente responder igual, vai dar problema, não vai? E a gente vai adoecer, não vai? Nós acabamos adoecendo porque nós vamos ficar resolvendo aquele negócio e vamos adoecer. Vamos levar a raiva para casa. Então a gente silencia e perdoa, perdoa as ofensas alheias. Indulgência das imperfeições alheias e perdão das ofensas. Às vezes, né, isso é caridade. Nós temos paciência com as pessoas. Hoje, né, atualmente, a gente tem que exercitar a paciência bastante. Né? O pessoal achava que na pandemia o pessoal ia ficar melhor, mas não aconteceu isso não. De volta que perguntaram para ele se as pessoas iam se modificar. Ele falou, só vai se modificar quem quiser. Porque é uma opção individual, é pessoal. Eu só mudo se eu quiser. Se eu não quiser, não pode o mundo querer que eu mude. Eu não vou mudar. As pessoas não dizem assim, eu nasci assim, vou morrer assim. É igual que o pessoal chama que é a síndrome de Gabriela, né? Ela propõe, nasci assim, vou morrer assim. E aí a pessoa parece que nem tem raciocínio. Porque alguém nasceu assim, eu nasci de cabelo branco, magro, eu nasci? Não. Eu nasci pequenininha, né? Precisava de alguém me cuidar, alguém me amamentar, cuidar de mim, né? Mudar fralda. E depois fui crescendo, até chegar hoje. Hoje eu estou de cabeça branca, né? Mas o pessoal já não cresceu de cabelo preto, né? Então, vê bem, eu nem biologicamente, nem fisicamente, eu sou a mesma pessoa. Né? Meus órgãos lá por dentro também envelheceram. E aí é interessante, né? Como nós às vezes temos umas ideias, né, cristalizadas e nós não paramos para raciocinar. E nós renascemos para quê? Qual o objetivo da nossa reencarnação? É a nossa transformação para melhor. É claro que a gente vai ficar pior? Não, vai ter que ficar melhor. Nós renascemos para evoluir, para progredir, para ir em direção ao Pai. A cada encarnação nós estamos nos aproximando dele. Esse é o objetivo. Então, continua aqui Kardec. Ela nos manda a caridade. Ser indulgentes porque temos necessidade de indulgência. Nós não vamos precisar? Nós somos perfeitos? Às vezes as pessoas, né? Eu costumo brincar com as pessoas assim, quando as pessoas
os outros, sinal que você chegou à perfeição. Você sabe que eu ainda não cheguei, então eu evito ficar criticando os outros. Não é? Porque nós somos perfeitos? Não. Então, nós não vamos precisar que as pessoas tenham indulgência conosco? Tenham paciência com as nossas imperfeições? Vamos. Então, nós vamos ter que fazer com elas a mesma coisa. E nos proíbe de humilhar o infortúnio. Quer dizer, aquele que é inferior ali no estado necessitado. Muitas vezes nós podemos ajudar, mas Kardec fala em outro momento, né, no Evangelho, que, né, o orgulhoso faz isso e que não devemos fazer, né, aquela coisa de ajudar o outro e depois ficar lembrando a ele que ajudou. Mas naquele dia, né, a minha mãe que dizia assim: minha filha, o que a gente faz e o que nos fazem, a gente não lembra nunca mais. Entendeu? A gente é grato quando é uma coisa boa, mas se for uma coisa que não é boa, você não diga nunca mais a ele: naquele dia você me disse isso. Agradeço ao ensinamento da minha mãe. Porque é verdade, não é? Se a pessoa não fez uma coisa boa pra gente, quando ela olhar pra gente, ela não vai lembrar o que ela fez? Vai. E vai, né? Ou vai ter arrependimento, e às vezes fala, mas tem gente que não fala. Passa a vida sem pedir perdão. E nós temos que, né? Então, não humilhar o outro. E aí ele fala aqui: nos proíbe de humilhar o infortúnio, ao contrário do que comumente se pratica. Olha só, ele lembrando que, em geral, aquele que está numa posição inferior, superior, ele faz o bem, ele vê o outro caído ali e depois ainda fica dizendo: quando você estava lá caído, eu te ajudei, eu que levantei. Olha só. E aí, Kardec coloca: comumente se faz. Se o rico nos procura, olha a observação de Kardec: atendemos-lo com excesso de consideração e atenção. Mas se é um pobre, parece que não nos devemos incomodar com ele. A gente vê isso na nossa sociedade. Quando é uma pessoa em posição superior, aí toda a deferência, né? Às vezes tem um lugar até especial, né? Lugar VIP. Na zona dos VIPs. Quando né? Não tem um amigo com uma posição superior, aí passa por, até às vezes é invisível, né? É invisível. E é interessante, né? A sociedade é interessante, né? É um aprendizado para a gente. Que às vezes eles não sabem quem é a pessoa que chega. Às vezes chega uma pessoa, né? E não conhece, aí a pessoa não dá importância, nem olha para ela, nem nada. Daqui a pouco alguém diz: você sabe quem é a pessoa? Aí, nossa, é o seu fulano, pronto. Aí muda tudo de repente muda tudo. E olha como Kardec era um observador, né? Quanto mais, entretanto, sua posição é lastimável, mais devemos temer aumentar a desgraça pela humilhação. Quer dizer, aquele que está caído, nós devemos ter o cuidado de não humilhá-lo, né? De não humilhá-lo. O homem verdadeiramente bom procure levar o inferior aos seus próprios olhos, diminuindo a distância entre ambos. De quem Kardec está falando? Kardec está falando de amor ao próximo, que não consiste em esmola, mas no nosso tratamento, na nossa relação social, nós estamos ali exercitando esse amor ao próximo, né? Nas nossas relações. Aí ele continua na pergunta 187. Jesus ensinou ainda: amai aos vossos inimigos. Aí imaginemos, nós estamos em 2024. Quando a gente lembra de Jesus, amai os vossos inimigos, a gente pensa assim: nossa, que coisa fácil. Né? Às vezes o inimigo está dentro de casa, né?
inimigo, uma beleza, ele não deixa o nosso pé. Ele fica ali, né, cobrando. É um cobrador o tempo inteiro. Às vezes nem deixa respirar. E aí é uma beleza, facinho amar o inimigo, né? Em dormir, nós estamos dormindo 24. E imaginemos a revolução que foi isso quando Jesus falou. Porque era a época, né, das leis de Moisés, né? Aquele povo estava lá nas leis de Moisés, olho por olho, dente por dente, e não tinha essa de que amar os inimigos, nada, né? O inimigo é o inimigo, tem nada disso. Aí ele, né, e Jesus disse, né, a lei antiga vos disse, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Ele acrescentou. Aí diz Kardec aqui, ora, o amor pelos nossos inimigos não é contrário às nossas tendências naturais? Porque Kardec, nesse capítulo Amar os nossos inimigos do Evangelho, ele toca nisso, ele destaca nisso. Amar os nossos amigos, aqueles que nos amam, é fácil, é fácil. Aqueles que nos acham uma gracinha, não é? Nos acham uma belezinha. Aí, né, tudo que a gente fala, eles dizem, que beleza, gostei tanto, né? A gente faz alguma coisa, um bolo, um sanduíche, ele diz, está tão bom, né? Faz um refresco, traz uma água, a pessoa acha ótimo. Até a copo d'água a pessoa acha ótimo, né? E é fácil amar uma pessoa assim, não é? É fácil. E mais amar aquele que nos contraria. A gente fala assim, isso é azul. Ele falou, não é azul não, é preto. Né? E aí, é fácil. Ele pega no nosso pé. Aí você bota a comida, passou a manhã preparando o almoço, você bota lá e diz, isso não tá bom. Mas olha que coisa, tá horrível, não é? Como é que faz, né? E aí, então, Kardec, muito humano, ele fala, ué, mas isso não é contrário às nossas tendências naturais? Porque o nosso coração tem facilidade de amar os que nos amam. E a inimizade não provém de uma falta de simpatia entre os espíritos. Se eu não simpatizo com o outro, né, eu não vou ter amizade por ele. Aí o que os espíritos respondem? Sem dúvida, olha que interessante, porque tem gente que acha que Jesus disse amar os nossos inimigos, e esse capítulo do Evangelho, capítulo 11, é muito interessante. 11 ou 12. Porque Kardec diz lá, né? Amar os inimigos não é a gente ter o mesmo amor que tem um amigo. É impossível, não é possível? Não é natural. Eu não vou ter por aquele que fica ali me perturbando, juízo, o mesmo sentimento, o mesmo afeto que o outro que me acolhe, me abraça. E eu sei que toda hora eu posso contar com ele. Então, né, o coração vai bater diferente. Kardec fala isso. Então ele diz, sem dúvida, não se pode ter para com os inimigos um amor terno e apaixonado. E não foi isso que ele quis dizer. Quer dizer, ele não quis dizer que nós tivéssemos o mesmo sentimento com aqueles que são os nossos afetos para com os inimigos. Amar os inimigos é perdoá-los. Olha o perdão das ofensas aqui. E pagar-lhes o mal com o bem. E Kardec destrincha isso no Evangelho muito bem, no capítulo Amar os Inimigos. Ele fala isso. É você não desejar o mal a ele. Ele pode ter te feito mal. E pode estar continuando lá, traindo uma confiança. Mas você não vai desejar mal a ele, não vai fazer mal, não vai retribuir, não vai pensar nem mal, não vai pensar nem aquilo. Ah, deixa que Deus cuida dele, porque Deus cuida de todo mundo, vai cuidar dele também. A gente não precisa desejar, não precisa pedir a Deus, ô Deus, dá um jeito nele, não, deixa, né? A lei funciona naturalmente.
Ele diz aqui: amar os inimigos é perdoá-los e pagar-lhes o mal por bem. E lá no Evangelho, Kardec diz assim: se alegrar com as alegrias que eles tiverem, as coisas boas que acontecerem na vida dele, nós vamos nos alegrar. E nós vamos ficar tristes com o mal que possa acontecer a eles, né? É assim que nos tornamos superiores. E quando nós queremos nos vingar, aí entramos na mesma frequência dele. O que Kardec e os Espíritos dizem, nós nos colocamos abaixo deles, porque é verdade, se nós entramos na mesma, no mesmo desejo, ele está fazendo mal para nós. Aí nós desejamos mal e planejamos uma vingança, ou quando não planejamos, pedimos que Deus tome conta da nossa vingança, aí nós estamos sendo piores que eles. Então, amar os inimigos, tem um livro que fala sobre o Chico Xavier. O Chico Xavier fazia um culto do Evangelho, depois da reunião dele, ele fazia um culto do Evangelho debaixo do abacateiro. Então tem um livro que acho que é assim, debaixo do abacateiro, e tem os cultos do Evangelho, né? Que eram feitos ali. Então normalmente se abria, tinha um capítulo para ser estudado. Então, nesse livro, o Batielli conta que em determinado momento, esse capítulo que estava sendo estudado no Evangelho era o amar os nossos inimigos. E aí, às vezes, nós espíritas achamos que já estamos no nosso lar, né, gente? A gente já está no nosso lar. Tem gente, às vezes, diz, gente, vocês não estão no nosso lar, não. Então, aí a pessoa quase que leva, né, para casa e usa, porque amar os inimigos, né? Aí o Chico está ouvindo quieto, né? Aí daqui a pouco, depois todo mundo falou, o Chico disse assim, olha só, Jesus disse para nós amarmos os inimigos, não precisa conviver com eles. Agora eu vou contar um segredo para vocês. Você sabe que eu conheci uma pessoa que trouxe um inimigo para dentro de casa, que foi minha mãe. Minha mãe tinha uma capacidade de perdão, aliás, o papai também. A mamãe era impressionante. Que eu não vi em ninguém. E eu acho que eu estava ali que era para eu ver. E às vezes eu fico me perguntando se eu tenho a capacidade dela. Eu estou me esforçando, mas há tanto não. Ela tinha uma amiga que, olha, ela hoje seria diagnosticada como bipolar. Então, um dia, ela chegava feliz da vida. Outro dia, ela falava os desaforos para minha mãe, coitada da minha mãe. E aí sumia um tempo, né? Porque a consciência não deixava voltar, né? Mas ela nunca pediu perdão, não. Ela trazia presente. Aí vinha com uma braçada de flores, com uma caixa de chocolate, uma cerâmica lá que ela comprava, qualquer, né? Aí trazia uma porcelana, trazia mas nunca pediu desculpa aquilo que eu falei, nunca. E mamãe, aquilo que ela tinha dito antes, nunca diga para a pessoa o que ela fez. Então mamãe nunca disse para ela, você está trazendo esse presente, né? Você não lembra o que você fez no dia? Jamais. E em determinado tempo da vida, a senhora precisava sair do lugar em que ela estava e se mudar. E ela não conseguiu comprar outro apartamento no prazo que ela tinha. E aí, o que o papai e a mamãe fizeram? Levaram para dentro de casa. Agora você imagina, né? Eu tinha uns 12 anos assim, então quando o dia que atacava, que devia, né? Eu imagino que se ela seria bipolar, o dia que ela estava atacada e começava a falar com a mamãe, eu parava diante dela e perguntava para ela, por que você está fazendo isso com a minha mãe? Aí ela ficava sem jeito. Ela ficava sem jeito, parava, e não fazia mais. Mas até hoje nunca mais eu esqueci, porque eu fico me
perguntando, será que eu ia botar uma pessoa assim dentro da minha casa? Mas papai e mamãe colocaram, né? Então é uma forma de amar os inimigos, mas o Chico disse, não precisa fazer isso, não. Então, e aí Kardec aborda a questão da esmola, se é preciso, né, que pensar da esmola, a gente deve discar a esmola da vida. Aí ele diz, né, o homem reduzido a pedir esmolas se degrada moral e fisicamente, se embrutece. Numa sociedade baseada na lei de Deus e na justiça, deve-se prover a vida do fraco sem humilhação. Deve-se assegurar a existência dos que não podem trabalhar sem deixá-los à mercê do acaso ou da boa vontade. Aí Kardec insiste. Então condenais a esmola? Não, pois não é a esmola que é censurável, mas quase sempre a maneira por que ela é dada. O homem de bem, que compreende a caridade, segundo Jesus, vai ao encontro do desgraçado sem esperar que ele lhe estenda a mão. A verdadeira caridade, agora nós estamos passando pela experiência lá do Rio Grande do Sul, né? E como as pessoas têm se reunido, não é? E têm ajudado, dando doações para que ajude a igreja, não estão pedindo, mas as pessoas se cotizam, né? Se reúnem e mandam, que é exatamente isso. É a forma, então diz os Espíritos. É São Vicente de Paulo que faz essa resposta. São Vicente de Paulo foi um dos maiores espíritos de caridade. Ele se dedicou à caridade, ele fundou vários asilos, né, para assistir a velhice, especialmente. A verdadeira caridade é sempre boa e benevolente, tanto está no ato quanto na maneira de fazer. Aí um serviço prestado com delicadeza tem duplo valor. Se o for com altivez, a necessidade pode fazê-lo aceito, mas o coração mal será tocado. Lembrai-vos ainda de que a ostentação apaga aos olhos de Deus o mérito e o benefício. Jesus disse que a vossa mão esquerda ignore o que faz a direita. Com isso, ele vos ensina a não manchar a caridade pelo orgulho. É necessário distinguir a esmola da beneficência. O mais necessitado nem sempre é o que pede. O temor da humilhação detém o verdadeiro pobre, que quase sempre sofre sem se queixar. É a esse homem, verdadeiramente humano, sabe assistir sem ostentação. Amai-vos uns aos outros, este toda a lei, divina lei pela qual Deus governa os mundos. O amor é a lei de atração para os seres vivos e a atração é a lei do amor para a matéria humana. E aí, né, no Evangelho, Kardec coloca lá a questão da caridade material e a caridade moral. Então ele destaca que é muito importante que nós não esqueçamos que a caridade, ela tem de ser moral. Por isso que Paulo diz que eu posso distribuir todos os meus bens, mas se eu não tiver amor no meu coração, de nada vale aquilo que eu estou fazendo. Então, aquilo tem que ser feito sem vaidade, sem ostentação, como dizia Jesus, e a esmola, né, as nossas casas, as casas religiosas e as casas espíritas, elas trabalham com uma promoção social, né, com assistência e promoção social. E, em geral, nós fazemos distribuição, visitas, mas junto com isso vai a nossa palavra, né? Vai a palavra da doutrina, vai o abraço, o aconchego, porque não é só entregar, porque entregar é fácil, né? Você entregar, que nem a pessoa na rua pede, você dá, que é problema. A pessoa se logo se desfaz aquela importância, aquele importúnio. Mas a caridade é aquela que vai no coração.
pergunta é a 889. Kardec diz assim: não há homens que se veem condenados a mendigar por culpa sua. E aí Kardec coloca: sem dúvida, mas se uma boa educação moral lhes houver ensinado a praticar a lei de Deus, não teriam caído nos excessos causadores da sua perdição. Disso, sobretudo, é que depende a melhoria do nosso planeta. Então, ele está falando que aqueles que, né, eles fazem tudo e não cuidam, né, não têm responsabilidade no uso dos seus bens. No livro da Joana, ela no livro da Joana, ela vai falar do amor, né, no capítulo 11 do Evangelho. Mas antes, todo mundo lê o Nosso Lar, entendeu? Nosso Lar é um livro muito interessante, né? No capítulo 18, André Luiz tem um capítulo dedicado ao amor. Ele coloca assim: amor, alimento das almas. E aí a questão, ele está vendo como é que as pessoas, ele observa que os espíritos ali no Nosso Lar são diferentes, né? E se alimentam de maneira diferente. Aí começa a senhora Laura, começa a explicar para ele: nossas refeições aqui são muito agradáveis. Há residências em nosso lar que as dispensam quase por completo. Então, alguns espíritos ali não precisavam dos alimentos caldinhos, né, que André Luiz estava tomando. Mas nas zonas do Ministério do Auxílio, não podemos prescindir dos concentrados fluídicos. Que eram os concentrados, aquele caldinho, que é semelhante a uma sopa, né? Um caldinho que a gente faz. Tendo em vista os serviços pesados. Então, o Ministério do Auxílio era onde tinha aquelas câmeras, então era um serviço mais pesado, os espíritos, né, mais densos, né? Então, eles precisavam desses caldinhos para se fortalecer. Despendemos grande quantidade de energias. É necessário renovar as provisões de força. E aí, uma das jovens que estava ali, isso, porém, não quer dizer que somente nós, os funcionários do auxílio da regeneração, vivamos a depender de alimentos. Todos os ministérios, inclusive da União Divina, não dispensam os alimentos, diferindo apenas a substância. Na comunicação e no esclarecimento, há enorme dispêndio de frutos. Na elevação, o consumo de sucos e concentrados. Não é interessante, né? E na União Divina, os fenômenos da alimentação atingem o inimaginável. O que será o inimaginável, né? Aí, a mãe de Lísias, que é a Laura, diz para ele: nosso irmão talvez ignore que o maior sustentáculo das criaturas é o amor. De quando em quando recebemos em nosso lar grandes comissões de instrutores que ministram ensinamentos relativos à nutrição espiritual, para não precisar do caldinho. Todo sistema de alimentação nas variadas esferas da vida tem no amor a base profunda. O alimento físico, mesmo aqui, lá no nosso lar, propriamente considerado, é simples problema de materialidade transitória, como no caso dos veículos terrestres, necessitam de graxa e óleo.
A alma em si apenas se nutre de amor. Aí olha que interessante. Na Segunda Guerra Mundial, ficaram muitos órfãos, né, por conta da morte dos próprios soldados que foram para a guerra, e depois, então, tinha um número de órfãos na Europa muito grande. E aí tiveram que abrir orfanatos, né, para atender aquelas crianças. E os pesquisadores resolveram fazer uma experiência, exatamente por isso, para ver como reagiam as crianças que recebiam carinho, amor, né? E as crianças que seriam tratadas, elas recebiam a mesma coisa, o mesmo alimento, a mesma roupa, a mesma cama, o mesmo, materialmente, todas recebiam a mesma coisa. Mas um grupo de crianças foi tratado, digamos, profissionalmente, né? Então elas eram atendidas nas suas necessidades materiais, mas elas não recebiam amor, carinho, né? Aquela coisa que até a gente não precisa de abraço. Quem não gosta do abraço, do beijo, né? Uma coisa assim, né? Tá. E o outro grupo que era tratado com carinho, abraço, carinho, aconchego. E os psicólogos lá pesquisando, observando o desenvolvimento das crianças. E aí o que acontecia? As crianças que recebiam amor, alimentação, mas é isso que a aula está dizendo para o André Luiz, elas se desenvolviam muito melhor, tinham mais saúde, cresciam e ficavam, né? Cresceram e ficavam alimentados, gordinho e tal. E as crianças que não recebiam, o que acontecia com elas? Elas iam definhando, né? Elas não se desenvolviam. Então, foi um experimento feito na época, mas serviu para mostrar o quê? Que o amor é essencial no desenvolvimento nosso. O que comprova o que André Luiz fala aqui. O amor é alimento da alma. Nós precisamos de amor. Por isso que Jesus dizia que o amor era tudo, né? Aí, então, todo o sistema de alimentação, vou repetir, nas variadas esferas da vida, tem no amor a base profunda. Não importa se é lá, se é cá, nós precisamos de amor, nós nos alimentamos de amor. O alimento físico mesmo aqui, aí essa parte eu já li, a alma então apenas se nutre de amor. Sim, a nossa alma precisa de arroz, feijão, carne, não, a nossa alma precisa de amor. Quanto mais nos elevarmos no plano evolutivo da criação, mais extensamente conheceremos essa verdade. Não lhe parece que o amor divino será o alimento do universo? Quem é o amor divino? Deus é amor, né? João diz isso. Deus é amor. Nós saímos da nossa essência, é amor. Por que nós precisamos de amor? Porque nós saímos do amor de Deus e a nossa essência é amor. Nós precisamos de amor. E aí, diz o André Luiz, tais elucidações confortavam-me, percebendo minha satisfação íntima. Lísias, que é aquele enfermeiro que acompanhava o André Luiz, fala: tudo se equilibra no amor infinito de Deus. O universo é fruto de quê? Do amor de Deus. Tudo se equilibra nesse amor de Deus. E quanto mais evoluído o ser, mais sutil o processo de alimentação. Então, à medida que nós vamos evoluindo,
criaturas desencarnadas, necessitamos de substâncias suculentas, tendentes à condição fluídica, e o processo será cada vez mais delicado à medida da ascensão espiritual. Não esqueçamos, todavia, a questão dos veículos, porque no fundo o verme, o animal, o homem e nós dependemos absolutamente do amor. Todos nos movemos nele e sem ele não teríamos existência. Assim, se nós saímos do amor de Deus, nós não nem existiríamos. E é interessante que nós saímos. O que nós sabemos? Nós somos espíritos, fomos criados simples e ignorantes, não é isso? Vamos evoluir até chegar a espírito puro, não é isso? Que um dia todos seremos. A Joana de Ângeles diz que Jesus já nos viu lá. Luz brilhante, olha que beleza! Tenhamos essa certeza, todos nós chegaremos lá. E nessa trajetória, nós passamos pelos diferentes reinos, não é isso? Nós vamos passar pelos diferentes reinos. Mineral, animal, vegetal, animal, e vamos chegar ao estágio de homem, que nós já estamos. Aqui é interessante, porque Leonino fala isso. Quando nós começamos nesse estágio, esse princípio inteligente, o que agrega em nós? Os átomos, não é? Vão sendo agregados pela lei de atração. Aí Leonino, aqui começa o amor. O amor não é atração. O amor é atração. Então aqui nós começamos o exercício de aprendizagem do amor. Aí melhor, vamos olhar, né? As plantas, é interessante, né? Elas convergem, né? Elas convergem, elas se atraem, né? E quando nós chegamos no animal, a gente vê já lá, né? Aquele grupo, né? De animal eles se cuidando, não é isso? Ó, o exercício do amor. E agora nós que temos o raciocínio, a inteligência, tem que ser como Jesus disse, não é? Afinal, nós temos inteligência para isso. Aí continua Ulisses, né? Não, aí é a dona Laura que fala. André, não se lembra do ensino evangélico do amai-vos uns aos outros? Jesus não preceituou esses princípios objetivando tão somente os casos de caridade. Quando nós aprenderemos todos, mais dia menos dia, que a prática do bem é um dever. Então, nesse exercício de caridade, nós vamos saber que é um dever nós nos amarmos. Aconselhávamos a nos alimentarmos uns aos outros. Então, olha só como é que a Laura traz outro significado para a palavra. Quando Jesus diz amai-vos uns aos outros, ela não está falando só de ir em direção ao outro, de atender às necessidades dele. Falava, olha só, muito interessante isso. Aconselhávamos a nos alimentarmos uns aos outros no campo da fraternidade, da simpatia, no campo do afeto. Nós não precisamos do afeto dos outros. Precisamos. Então, o amai-vos uns aos outros é também não só a caridade, mas também esse alimento que nós nos damos uns aos outros. O homem encarnado saberá mais tarde que é a conversação amiga. Então, como é que nós vamos nos alimentar? Aí a dona Laura diz para André Luiz. O homem encarnado saberá mais tarde que a conversação amiga, o gesto afetuoso, a bondade recíproca, a confiança mútua, a luz da compreensão, o interesse fraternal,
patrimônios que se derivam do amor profundo, constituem sólidos alimentos para a vida em si. Agora, dá tempo? Não dá? Dá. Então, olha só. Uma conversação entre amigos, uma conversação assim como nós, não nos alimenta? Não é uma coisa muito boa? Não é? Aí, o gesto afetuoso, não é? Eu encontro um amigo, encontro alguém e faço um carinho, boto a mão no ombro, né? Dou um abraço. É uma coisa que nos alimenta. Aí, a bondade recíproca, nós nos ajudando uns aos outros agora. Está o povo brasileiro ajudando lá, né, nos gaúchos. Não é uma coisa boa? Boa para nós, boa para eles, não é? É um alimento. A confiança mútua. Nossa, como é bom a gente ter amigos que a gente confia, não é? Que a gente pode muitas vezes desabafar, pedir um abraço, não é? Pedir ajuda mesmo, ajuda de pedir um ouvido emprestado. Às vezes, à luz da compreensão, porque é nosso amigo, né, nos compreende. O interesse fraternal. O que é interesse fraternal? Estamos todos querendo saber o que está acontecendo lá, não é? Eu tenho parentes no Rio Grande do Sul, então a gente está sempre, eu estou querendo saber como é que vocês estão, eu não sei o quê, tá? Então nós queremos, esse interesse fraternal. Eu encontro alguém, minha amiga, que está com o marido lá internado, e aí o que a gente faz? Como é que está? Melhorou? Como é que você está? Não é? Então isso nos alimenta? Nos alimenta. A gente às vezes pensa que amor é uma coisa assim, né? Do outro mundo. O que a Laura diz aqui? São coisas, né, que a gente considera pequenos atos no nosso dia a dia, mas que importância tem, não tem? Alguém que chega às vezes, dá um abraço pra gente, nossa, como é bom! É um pequeno gesto, mas tem uma importância. E aí a dona Laura fala que no futuro os homens vão perceber a importância desses momentos. A humanidade anda meio apressada, não anda? Não, e agora só manda o WhatsApp, nem telefone quer mais falar, né, gente? Só o WhatsApp, às vezes eu ligo o Edgar, vou dar uma de chata aqui, né? Vou ligar, só para perturbar. Que história é essa? É só mensagem? Aí, ouvir a voz humana, ouvir a voz de quem a gente gosta, do amigo, olha que coisa boa. Então, no futuro, diz a dona Laura, o homem vai valorizar esses pequenos gestos. E ela continua, né? Que são o quê? Vou repetir. Sólidos alimentos para a vida. Quando a gente não se sente amada, a gente não define a gente. Entra em depressão, não é? Fica triste, entra em depressão. Adoece. E aí ela continua, reencarnados na Terra, experimentamos grandes limitações. Voltando para cá, reconhecemos que toda a estabilidade da alegria é problema de alimentação espiritual. Porque a nossa alegria é do espírito, né? Formam-se lares, vilas, cidades e nações em obediência a esse imperativo, que é o imperativo de Deus, amai-vos uns aos outros, né? E aí ele fala, que ela fala mais aqui, né? E aí ele usa uma frase que é do Evangelho, né? Nem só de pão vive o homem. É exatamente, nós vivemos espiritualmente do amor, né? E aí depois ela conta que eles foram lá para o bosque, né? Para encontrar, aí foram ver lá que os casais que iam, né? Estavam lá namorando, porque
aqui na terra de se encontrar, namorar e casar. Então eles foram, né? E aí vão para o campo da música, né? Muito interessante. E aí a dona Laura diz assim, saíram os jovens, né, para o campo da música, eles vão em busca do alimento a que nos referimos. Que alimento? Do amor. Os laços afetivos aqui são mais belos e mais fortes. Agora, olha o que ela termina, a Andréa termina no capítulo. O amor, meu amigo, é o pão divino das almas. Olha que bonito. É o pão divino das almas. Então, que nós possamos, né, espalhar amor na nossa casa. Quando as pessoas às vezes me pedem muito esse amor, nós vamos espalhar mesmo assim. Mesmo assim. Às vezes, né, há pessoas que são bem agredidas, né? A gente chega e quer abraçar, eu costumo perguntar, posso dar um abraço? Aí normalmente a pessoa não diz que não quer, né? Vai ficar com vergonha de dizer que não. Aí ela diz, pode? Aí eu aproveito e dou um abraço, né? Então, isso. E façamos aquilo que Jesus disse. Amai uns aos outros como eu vos amei. Uns pequenos gestos. Que Jesus nos abençoe. Para que possamos interiorizá-las cada vez mais dentro de nós. Para que possamos colocá-la a todos aqueles que convivem conosco e a todos os nossos irmãos em humanidade, encaminhadas junto a nós, para que cada vez mais esse amor possa ser desenvolvido, ampliado dentro de nós. De todas as nossas ações, as pequenas ações nossas, de cada um de nós, possam conter um pouquinho do nosso amor junto a todos os nossos irmãos. Saiamos fortalecidos, amparados por esta espiritualidade maior que nos envolve nesse momento, nos sentindo mais leves, um pouquinho. Agradecemos a nossa irmã por mais este estudo, esta oportunidade que possa levar estas vibrações